Bem-vindos mais uma vez em nome de Jesus. As portas estarão sempre abertas para recebê-los, tá bom? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mateus capítulo 21, versículo de número 12. Eu marquei, foi errado aqui na minha, mas é isso mesmo, 21, versículo de número 12. Você que está nos acompanhando de casa, através da nossa transmissão ao vivo, compartilhe a nossa live, tá bom? Marca os amigos, comenta, curte, para engajar a nossa transmissão, para compartilhar mais informações da palavra de Deus. Mateus 21, 12 diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pássaros. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões ou salteadores. Cegos e coxos se aproximavam de Jesus no templo e ele curou a todos. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, dizendo: Hosana nas alturas ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você não está ouvindo o que essas crianças estão gritando? Jesus disse: sim. Vocês não leram? Da boca das crianças e pequeninos de peito tirastes o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Jesus diz à figueira: nunca mais nasça fruto de você para sempre. E a figueira secou imediatamente. Coloque a mão no seu coração, feche o seu olho e repita comigo: Senhor Jesus, preparado o meu coração está e o meu pensamento para receber a tua palavra. Fala conosco nessa noite, fala o que nós precisamos ouvir segundo a tua vontade. Repreende, Senhor, toda mente dispersa e inquietação, e que todos os demônios possam cair por terra mediante a tua palavra, no nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento. Jesus entra no grande templo chamado de casa de Deus, e ele entra dessa forma para se cumprir o que está escrito. Porque na casa de Deus, quem entrava e proclamava coisas espirituais era o sacerdote, por causa da Arca da Aliança. Era a Arca da Aliança que representava na primeira casa de Deus a presença de Deus, e ela era carregada pelos homens. Só que agora não é mais a Arca da Aliança, não é mais a presença de Deus carregada pelos homens que entra na casa de Deus. É a própria presença de Deus encarnada em pessoa, em ser humano, em homem. E Jesus aqui vai agir diferente de todos os ambientes da religião da época, porque ele sempre costumava, Jesus costumava ocupar espaço nas sinagogas. Era nas sinagogas que a gente encontrava Jesus resolvendo problema. Era nas sinagogas que a gente via Jesus andando. Se você perceber na Bíblia, você vai ver aquela mulher encurvada, 18 anos, na sinagoga, num dia de sábado. E Jesus se aproxima dela, coloca a mão e ela é liberta do mal. Também na sinagoga, um homem da mão mirrada é curado.
Também na sinagoga, um homem possesso de demônios é curado. Então era nas sinagogas, que a gente chamava de congregação menor da casa de Deus, que Jesus estava para resolver problemas. Então observe o exemplo daquela mulher que estava na sinagoga há 18 anos, frequentando aquele lugar, indo para aquele lugar, mas continuava enferma. E é o próprio Jesus que vai dizer que aquela enfermidade não era uma enfermidade da carne, mas era Satanás. Ele vai dizer isso no texto. Era Satanás que há 18 anos estava em cima daquela mulher, causando aquela curvatura na sua coluna. Observe que sempre Jesus encontrava pessoas assim nas sinagogas. Era um lugar onde as pessoas iam buscar ajuda, porém permaneciam do mesmo jeito. Não havia cura, não havia libertação, não havia transformação, porque os demônios se apossaram das sinagogas para escravizar aqueles que frequentavam, aqueles que iam mesmo em busca da palavra de Deus. Porém, quando Jesus chegava na sinagoga, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus salvava. Sabe por quê? Porque no lugar que Jesus está, Ele não divide o espaço com os demônios. Eu vou repetir: no lugar que Jesus está, Ele não divide o espaço com os demônios. Se Ele chegou, os demônios são obrigados a irem embora, porque Ele não divide espaço com os demônios. Ele não divide espaço. Então, só que aqui nesse texto, Jesus não está entrando numa sinagoga. Jesus está entrando na casa de Deus, no templo chamado casa de Deus. Repita assim comigo: eu sou a nova casa de Deus. Rivaldo, o apóstolo Paulo vai dizer que hoje, nos dias de hoje, 1 Coríntios 6, eu anotei 19, 1 Coríntios 6, 19 diz assim: não sabeis que agora é vocês o templo de Deus, do Espírito Santo, e que vós não pertenceis mais ao maligno, mas agora sois de Deus, vosso corpo e vosso espírito. Nós agora somos a casa de Deus. Como é que a gente faz para saber se de fato Jesus entrou no lugar? Como é que a gente sabe se Deus mora aqui, na casa dele? Quais são as características de quem é casa de Deus e que Deus está na casa, nessa casa? Cada indivíduo cresceu e foi educado de acordo com a sua família. Cada indivíduo cresceu de acordo com as experiências que passou na vida. Aprendeu com a sua profissão, com os amigos que foi fazendo durante a sua trajetória. Aprendeu conforme os padrões, conforme as formas de relacionar. E a gente está tão cheio de valores e costumes que muitas das vezes nos traz isso faz com que a gente ache, faz com que a gente enxergue, faz com que a gente viva cheio de limites para tudo que se está se estabelecendo. Por quê? Porque a gente foi acostumado daquele jeito. A gente foi ensinado ao longo da vida que a forma correta era aquela. Tem gente, por exemplo, que diz que a igreja deveria ser calma, porque ela foi ensinada a vida toda que para ser igreja tem que ser calmo. Já outros dizem que é errado baixar as luzes na hora do louvor, porque não precisa baixar as luzes na hora do louvor. Há alguns que até dizem que nem precisa de um fundo musical na hora da pregação, porque não precisa. Isso quem inventou foi o homem. Para que fundo? Ninguém nunca usou fundo musical na hora de pregação. Tem pessoas que dizem que usar brinco é pecado. Tem pessoas que dizem que usar, no caso dos homens, bermuda é pecado.
isso foi levando de geração em geração, simplesmente por questão de ignorância da doutrina bíblica de verdade. Aí você pergunta: irmão, é pecado? É. Aonde está escrito? Não sei, mas eu aprendi que é pecado. Percebeu? Não sei, mas eu aprendi a vida toda que é errado. Mas na Bíblia, não sabe. Há quem pegue textos do Antigo Testamento e estuprem o texto para trazer uma doutrina ou um ensino que o texto não está dizendo. Há quem use coisas da lei de Moisés para dizer: não coma carne de porco porque é impura. O nível de ignorância, a falta de tempo mesmo, de estudo, faz com que a casa de Deus se transforme num covil, num comércio, numa bagunça, numa desordem. Não foi Jesus que disse: crescei na graça, mas crescei também no conhecimento. E por ignorância, isso que ela aprendeu, infelizmente por ignorância, quer tentar jogar em Deus, ou nas custas da igreja, ou na liderança da igreja, o que não há amparo na Bíblia para isso. Ô meu filho, mas eu acho tão errado. Mas não está na Bíblia, não. Observe, quando Jesus entra no templo, ele muda completamente os valores que eram ensinados no templo. Ele reajusta tudo aquilo para os verdadeiros valores. Você sabe por que os judeus crucificaram Jesus? Deus já sabia por antecedência, por isso que Deus profetizou. Mas sabe qual é o contexto? Era que eles interpretavam a Bíblia errado. Não reconheceram o Filho de Deus, porque eles eram cegos pela religião, pelos dogmas, pelos costumes. Cegaram de tal modo que crucificaram a Cristo. Então, porque aqueles homens, eles pegavam os pássaros, pegavam os animais, e alguns deles estavam vendendo como meio de fé, se aproveitando da ignorância do povo. Quando Jesus entra ali, Jesus começa a mudar os paradigmas, porque a lei de Moisés autoriza, se for interpretada de forma errada, a venda, a comercialização de animais e de objetos para dizer que vale alguma coisa. Então Jesus entra na casa de Deus e diz assim: então está todo mundo errado. Como é que vocês estão vendendo um pássaro, dizendo que esse pássaro, botar fé nesse pássaro vai ser alguma coisa? Observe, Jesus não está dizendo que você não pode vender uma Bíblia na igreja. Jesus não está dizendo que você não pode vender uma coxinha na igreja. O que ele está dizendo é: não se pode vender algo dizendo que aquilo é sagrado dentro do templo. Compre esse lenço, que se você comprar esse lenço vai curar você de enfermidade. É isso que não pode. Fazer de objeto alvo de fé. Jesus entra na casa de Deus, quebra tudo, destrói tudo. Jesus se ira, destrói tudo, acaba com tudo, empurra tudo. Como quem diz assim: vocês estão prendendo esses animais e eu cheguei na casa de Deus para libertá-los. É uma simbologia ao Espírito Santo e a gente. Nós éramos esses animais aqui usados como comercialização de fé. E uma das belezas mais bonitas assim do Espírito Santo, ele agindo, trabalhando, é o poder da intercessão. É isso tudo tem a ver com o que Jesus estava fazendo. Escuta isso aqui é importante. O Espírito Santo está desde o princípio da criação se movendo em tudo. Quando Jesus entra, ele libera a sua autoridade dentro daquela casa. Ele não entra como Deus, ele entra como homem.
Ele chega, quebra tudo, liberta os animais, entra como quem diz assim: olha, eu agora sou o Senhor da casa, vai ser do meu jeito, nem que eu quebre tudo e reconstrua, mas eu cheguei para colocar ordem na casa. E para confirmar isso, existem algumas características que a gente precisa analisar. Primeiro, versículo de número 13 diz assim: e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vamos fazer uma interpretação básica. A casa de Deus só é dele se tiver oração nela. Vou repetir. A casa de Deus só é de Deus se houver oração nela. Se você não ora, a sua vida nunca será cheia de Deus. A casa não pode ser casa de Deus se não houver oração nela. A minha casa será chamada, reconhecida, casa de oração. Perceba que aqui nesse templo não havia mais oração. E sempre que um lugar é vazio de oração, quem toma conta é os ladrões e os salteadores. Sempre que a casa é vazia de oração, os ladrões sobem no púlpito para roubar os fiéis, tomam conta das congregações. Os ladrões, eles arrebatam as ovelhas. Por quê? Porque está faltando oração na casa. A casa que tem oração, se alguém quiser roubar, o dono da casa se apresenta e diz: aqui não, aqui é casa de oração. Igual eu estou me sentindo vazia, está faltando oração na casa. Entenda uma coisa: se essa casa, que agora somos nós, se essa casa é casa de Deus, se essa casa de fato é chamada casa de Deus, ela precisa ser preenchida de louvores, ela precisa ser preenchida de oração, ela precisa ser preenchida de clamor, ela precisa ser preenchida de adoração. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, dá uma balançadinha bem carinhosa nela e diga: minha irmã. Se for irmão, diga: meu irmão, como está a sua casa? Será que tem louvor? Será que tem oração? Ou será que é uma casa de ladrões e salteadores? Então, Rivaldo, quais são as evidências de uma casa e de uma pessoa sem vida de oração? Lá vai. Você se encaixar aí você se identifica, tá bom? Não diga assim pro irmão: recebe aí. Não diga não, que ele não é besta, nem é doido, ele sabe. Quais são as evidências de que a casa não é uma casa de oração? Primeiro ponto: a presença de Deus não permanece ali. Hoje você está bem, amanhã está atribulado. Hoje você está amigo de todo mundo, amanhã está sem falar com a metade do povo da igreja. Hoje você está feliz: eu vou cantar no louvor, eu vou cantar no conjunto das mulheres, eu vou para a intercessão. Amanhã está triste, está estranho, está esquisito, está pelos cantos. Hoje eu estou cheio, o culto foi uma... Amanhã vou não para o culto não. Está seca, vazio, sem vida, sem ânimo para adorar a Deus. Porque a presença de Deus não permanece onde não é casa de oração. Segundo ponto, que a pessoa não é casa de oração: a atividade espiritual dela vai caindo gradativamente. Ela não sente nada, o corpo está na igreja, mas a cabeça está lá no cafundó dos Judas. Existe a falta de um envolvimento verdadeiro com o que está sendo apresentado no culto.
A pessoa não consegue mais se concentrar na hora do louvor. A pessoa não consegue mais ficar. A mente não dá mais atenção ao que está na palavra. Toda hora levanta, toda hora vai no banheiro, toda hora todo culto chega atrasado, toda hora toma água, e se brincar, não faz nada da vida, mas quando chega no culto dorme. Não trabalha, não estuda e dorme no culto. Não adianta depois dessa mensagem você vir justificar para mim, porque eu não tenho nada a ver com essa mensagem, foi Deus que mandou escrever. O que é que isso significa? Significa que a sua atividade espiritual está indo de mal a pior. Compromisso é falta de compromisso, falta de prioridade, falta de concordância, falta de fé. É uma casa que precisa urgentemente de oração. Quando Jesus se manifesta no lugar de oração, as cadeias da alma são quebradas, é na hora. Quando Jesus se manifesta de forma genuína, verdadeira e completa, a pessoa que está nesses índices de destruição espiritual começa a ser enchida de oração e começa a ter a sua vida transformada. Eu quero liberar uma palavra de Deus. Levanta a sua mão para o céu. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que nessa noite Deus te trouxe aqui para lembrar que você é casa de oração, e que toda tristeza, toda vergonha, todo medo, toda angústia, toda preguiça saia, e que todo medo saia, e é agora no nome de Jesus. Então a casa de Deus, ela serve para isso, para ajudar o outro, para estender a mão. Não é para roubar a fé de ninguém, não é para servir de ladrão salteador, é para dar a mão. Versículo 14 diz assim: 14: cegos e coxos iam até Jesus no templo, e Jesus curou a todos. Observe que cegos e coxos vão ter com Jesus. Vamos lá. Jesus curou todos os cegos e coxos, certo? Todos que foram, ele curou todos. Por que não levaram os mortos também? Né? Levava os mortos. Não está curando todo mundo? Por que não levaram os mortos, já que Jesus era o Filho de Deus genuíno? Primeiro ponto: porque morto não se mexe. Uma vez que alguém morre, o judeu não pode tocar em morto. Então como é que o morto ia fazer para ir? Se morto não se mexe, morto não se move, morto não adora, morto não canta, morto não fala, morto não anda, morto não vai. Quem é morto não tem condições de ir até a casa de Deus, de ir até a casa de oração. Sabe qual é o maior sinal de que você está vivo? É que você saiu de casa e chegou aqui e está participando do ambiente de adoração. Porque quem está morto está em casa assistindo novela, não consegue sair do lugar para estar no ambiente de oração. Rivaldo, eu estou tão fraco, mas está vivo, meu irmão. Você veio, é um sinal que você está vivo. Quem foi até Jesus? Repita comigo: cegos e coxo. Mais uma vez, diga: cego e coxo. Quem são os cegos? São aqueles que têm visão comprometida, não enxerga. Quem são os coxos? São os que têm a sua velocidade comprometida, ou seja, não andam. Cegos, visão comprometida, limitada. Coxos, velocidade comprometida, locomoção comprometida, não consegue andar, não consegue ver. Mas na casa de oração, Jesus quer transformar. Sabe o que Deus está dizendo? Quando os que têm visão limitada e os que não conseguem sair do lugar se esforçam para estar na casa de Deus, o Deus da casa de Deus vai ampliar a visão e vai tirar tudo aquilo que está te atrasando ou está te segurando. Recebe essa palavra, porque Deus está dizendo: Ele curou
a todos os que foram para o templo. Sabe qual é o maior sinal de que você pode receber uma cura? É quando você vai para a casa de Deus dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Cegos e coxos entram na casa de oração e são curados. E todas as vezes que você recebe uma bênção, sempre vai haver uma resistência. Quando você vê no Facebook: somos resistência, foge desse negócio. Todas as vezes que você está para ser abençoado, recebe uma bênção, sempre tem uma resistência. Versículo 15 diz assim, estamos no 14, né? O 15. Mas quando os principais sacerdotes e escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, as crianças começaram a gritar: Hosana nas alturas, Hosana ao filho de Davi. Os sacerdotes e escribas ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você não está vendo os gritos que as crianças estão fazendo por causa do teu nome, do que tu fazes? Olha o tumulto que Jesus causou porque curou. Jesus cura os cegos e coxos, e quando as crianças enxergam aquelas curas, elas começam a dizer: Hosana nas alturas. Hosana significa é chegado, é chegado. Hosana significa é chegado, é vindo, chegou, veio. Elas estão dizendo: Hosana nas alturas ao filho de Davi. É chegado, veio das alturas o filho de Davi. As crianças conseguiram identificar a autoridade de Jesus pelas maravilhas que estavam acontecendo ali. É por isso que elas vão dizer isso. Só que os religiosos se indignaram e disseram a Jesus: não está vendo essa gritaria? Não está vendo esse barulho? É por causa do que você está fazendo que as crianças estão gritando. Aí Jesus olha no versículo 16 e diz assim: vocês também não leram? Vocês não olharam na escritura? Que eu vos predisse que da boca das crianças e das que amamentam viriam o perfeito louvor? Os adultos que estavam ali presentes, se calaram quando Jesus começou a operar. Os fariseus, quando viram Jesus curando, ficaram só olhando. Mas quando as crianças viram Jesus curando, elas começaram a gritar: ei, tá vendo aquilo ali? Aquilo ali é o Filho de Deus. Tá vendo? Ele curou. As crianças começaram a gritar, mas as crianças fizeram uma baderna tão grande gritando por causa de Jesus, que incomodou os sacerdotes. Eu posso dizer algo da parte de Deus aqui nessa noite? Aqui se cumpre o que está escrito: se vocês não me adorarem, as pedras pequenas me adorarão. Os adultos velhos representam a lei que não tem força. A lei não tem força para se expressar diante de Jesus. E as crianças representam a nova aliança, que entende perfeitamente o que Jesus está fazendo e declara na frente de todo mundo quem Ele é. Hosana, é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Eu vou dizer bem alto: se você não adorar a Ele, as crianças, Deus vai usar as crianças, mas não vai faltar adoração na casa de oração. Versículo 17 diz assim: e deixando Jesus os discípulos na cidade, foi para Betânia, onde passou a noite. Parece que depois de tanta coisa que foi vivida, diante de Deus. Vou trocar aqui. Aleluia. Que quando vai passando a pilha vai ficando fraca. Parece que depois de tanta coisa que vivemos diante de Deus, Jesus curou no templo, Jesus fez aquilo tudo, aí Jesus deixou os discípulos,
foi embora para Betânia. Não tem essa impressão, né, de que quando algo abençoado acontece, parece que Jesus deixa a gente e vai embora? Já teve essa impressão? Recebi uma bênção, aí na outra semana parece que Jesus não está nem ali mais. E a pergunta é: por que às vezes parece que Ele nos deixa? Olha o que diz o versículo número 17: e deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Só que a resposta desse abandono de Jesus está no versículo seguinte, no 18. 17. E deixando-os lá, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Mais cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Cedo pela manhã, Jesus volta para lá. Não é que Jesus te abandona, não é que a gente tem essa impressão, né? Mas não é que Jesus nos abandona. É que Ele te tocou, é que Ele falou contigo, te mudou e te deixou de um jeito. Como quem diz assim: Ele vai ali e quando Ele voltar, Ele quer te achar do jeito que Ele te deixou. Deu para entender? Eu vou repetir. Não é que Jesus te abandona, é que Ele te tocou, derramou unção, te usou, te resgatou e foi embora. Como quem diz assim: olha, eu estou te deixando aí abençoada, eu vou ali e quando eu voltar eu quero te achar abençoada do jeito que eu deixei. Porque muita gente foi deixado crente e agora está desviado, foi deixado alegre e agora está triste, foi deixado cheio de fé e agora está numa situação com sua misericórdia. Aleluia! Mas levante a mão porque eu quero profetizar: Ele não te abandonou, você não está sozinho. Você pensa que Ele não sabe o que você está passando, Ele te fala nessa noite: tenha calma, porque Ele saiu, mas está voltando para ver como a casa está. Ele está voltando para saber como é que você está. Escute, pare de colocar na cabeça de achar que o diabo vai te pegar. É você que está trazendo essa perturbação para tua mente. Ai meu Deus, eu acho que eu estou vendo os demônios de novo. Eu acho que eles estão aqui de novo. Para com isso. Se Jesus te libertou, a Bíblia diz que quando o Filho nos liberta, verdadeiramente somos libertos. Será que tudo que acontece com você o pastor tem que saber? Será que tudo a gente tem que adivinhar? Ou será que você não pode chegar e dizer: estou passando por isso? Porque Deus não vai fazer o que é para você fazer. Apocalipse capítulo 21 versículo 7 diz assim: ao que vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus, ele será chamado meu filho. Se é o que vencer, é porque tem algo para vencer. Jesus voltará de forma pessoal e de forma coletiva. O que a gente chama de Jesus vai voltar de forma coletiva é chamada na Bíblia por um termo técnico chamado de arrebatamento. O arrebatamento da igreja é a volta de Jesus de forma coletiva. É quando milhões de pessoas serão levadas com Ele. E Ele volta também de forma pessoal. Quando você morre, um dia, quando você morrer, Jesus já vai ter voltado para você. Por isso que Ele disse: você não sabe o dia nem a hora em que há de voltar o Filho do Homem. Para quem morreu ontem, Jesus já voltou há muito tempo. E Ele esperando, subir com a igreja. Em uma de suas palavras, Jesus diz que a sua volta será como nos dias de Noé. Como é que eram os dias de Noé? Gênesis capítulo 7. Quando Noé entra na arca, leva 7 dias para chover.
E enquanto Noé estava na arca, ninguém bateu na porta. Todo mundo entrou na arca. Deus disse: espera mais 7 dias, vai que alguém chegue dizendo que quer. Ninguém bateu na porta. Ninguém pediu para entrar na arca. Quando começou a chover, o povo começou a se desesperar e a dizer: Noé, abre, eu quero entrar. Depois que começa a chover, chegará o dia em que os vencedores serão levados por Jesus, mas os que ficarem não perceberá tão fácil assim isso. Eles saberão, mas a verdade só vai cair quando a grande tribulação chegar. É sempre assim. Hoje está tudo bem, então eu vou para o culto quando eu quero. Eu não apareço nas orações. Jesus fala e a gente não reage. Sabe que é com ele, mas ele não toma posição. Por quê? Porque está tudo bem. Quando está tudo bem, a gente faz do jeito que a gente quer. Aí quando as coisas apertam, aí a pessoa vira o super crente. Quando a tribulação chega, é que as pessoas vão acordar o tempo que foi jogado fora. Aí tem um detalhe: será só você que vai ter que invocar o nome do Senhor, confessar, dar o seu próprio sangue. Talvez você veja ele de novo. Olhe para esse crente e diga assim: não pense que você vai viver por aqui para sempre. Os sofrimentos que você passa aqui é para você não se acostumar com esse mundo. É Jesus dizendo: ei, se acostuma não, que tu não é daqui não, um dia tu vai. Vou adiantar porque as horas não me permitem. Já passou 45 minutos, meu Deus. Versículo 19 diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira na beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou frutos, somente folhas. Então Jesus vai dizer a essa figueira: nunca mais nasça fruto de você para sempre. O que mais dói é que Jesus disse para aquela figueira: não nascerá mais fruto de você para sempre. Coitada da figueira, gente, só porque não tinha fruto. Né? A gente pensa assim, né? Coitadinha dela, só porque Jesus não encontrou fruto. Então qual é o problema da figueira? Já falei muitas vezes aqui. Jesus vai confirmar o estado de vida que aquela figueira escolheu para viver. Eu não sei se vocês sabem, mas a figueira, ela primeiro dá o fruto para depois dar a folha. E a figueira, para permanecer dando fruto todo ano, ela mesma absorve um dos frutos que ela dá. Ela absorve um dos frutos que ela dá, ela come um dos frutos que ela dá. Quando cai, a raiz dela absorve os nutrientes de um dos próprios frutos que ela mesma dá. Então Jesus se aproxima daquela figueira, passa por ela com fome e olha e diz assim: está cheia de folha. Se está cheia de folha, por quê? Tem fruto. Primeiro ela dá o fruto, depois ela dá a folha, certo? Só que Jesus se aproxima da figueira e não vê fruto, só vê folha. Tem duas explicações aqui. A primeira, Jesus diz: nunca mais nasça fruto de ti, para confirmar o que aquela figueira era. Se ela não dava fruto, como é que ela ia sobreviver no próximo ano? Se ela precisava do primeiro fruto para absorver os nutrientes. Jesus diz: já que tu não quer viver mesmo, vou logo secar de uma vez, morre. Segunda explicação, Jesus amaldiçoa a figueira e ela seca porque a figueira estava querendo ser o que ela não era, mostrando folhas sem ter frutos. Primeiro os frutos, depois as folhas. Ela estava cheia de folhas, mas não tinha fruto. Então Jesus estava dizendo que aquela árvore foi colocada ali para dar frutos para ele. Tanto tempo e nada de fruto.
Jesus disse: eu não vou mais passar por aqui. Porque depois de Mateus 21, Jesus vai direto para cumprir a sua morte. Jesus disse: você está aí para me dar fruto. Como eu não vou passar por aqui, você perdeu a serventia. Seque e nunca mais. Nunca mais. Você pode até crescer, você pode até dar folha, mas se você não fizer para Jesus, vai ter uma hora que Jesus vai fazer com que você seque. Viu aqueles pregadores que ninguém mais viu? Aqueles cantores que desapareceu? Se não for para Jesus, também não serve mais. Perceba, a figueira só estava viva porque Jesus a mantinha ali na beira do caminho. Não adianta, sem Jesus passando por você, você seca e morre. Jesus disse: eu passo todas as vezes aqui e não vejo fruto, mas como eu não vou mais passar, ela não serve mais para nada. É por isso que nós somos casa de oração. Para quê, Rivaldo? Para pedir para Jesus sempre passar mais uma vez naquela figueira braba. Nós somos casa de oração para dizer: Jesus, passa de novo, não permita com que ela seque. Quem sabe dê tempo da figueira acordar e dizer: Jesus, eu preciso de você. Bendita a palavra de Deus. Quem sabe a figueira que você apresenta, a figueira que você ora, a figueira que você busca. Talvez você esteja dizendo: não morre, Jesus, não deixa morrer, não deixa morrer, não deixa morrer. Passa por ela de novo, passa por ela de novo, passa por ela de novo. A figueira fora seca sem Jesus. Lucas capítulo 13, versículo do 6 ao 9, tem umas coisas interessantes. Primeiro, eu vou ler porque fica mais fácil. Lucas 13, do 6 ao 9, diz assim: Jesus entrou com a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela está de forma inútil ocupando lugar na minha terra. 8. Mas o homem que cuidava da figueira respondeu: Senhor, deixe mais um ano, porque eu vou escavar, adubar, aguar, quem sabe não dê fruto. Se não der, aí o Senhor pode cortá-la. Primeiro ponto: você pode não ter o casamento perfeito, mas fica dentro da casa de Deus. Você pode não ter o relacionamento perfeito, mas fica dentro da casa de Deus, porque o teu relacionamento depende disso. Sabe qual é a diferença? A diferença é que aquela figueira estava fora do caminho, à beira do caminho, e essa daqui de Lucas estava dentro. Aquela que secou estava fora, e essa que o viticultor disse: deixa mais um ano, onde é que ela estava? Dentro. Olha para esse crente que está do seu lado e diga: não saia para fora. A diferença é que aquela figueira que estava dentro era mais ou menos o Espírito Santo dizendo para Deus: não corta não, deixa mais um ano. Mas rapaz, ele não serve para ser líder, mas deixa mais um ano. Ele não serve para fazer intercessão, mas deixa mais um ano. Ela não dá fruto desse conjunto. Jesus está dizendo: deixa mais um ano. Sabe o que é isso? É quem está dentro. Então não saia daqui, fica dentro da vinha, porque se Jesus passar e disser corta, o Espírito Santo vai dizer: corta agora, não dá mais um ano. O Espírito Santo vai olhar para você e vai dizer: não corta não. Jesus vai dizer: mas não presta. E o Espírito vai interceder por você dizendo: mas me dá mais uma chance que eu vou cavar, me dá mais uma chance que eu vou aguar, me dá mais uma chance que eu vou adubar. E se não prestar, o Senhor corta. Mas por enquanto não corta não, deixa a bichinha aí.
como você chegou aqui, você pode estar aí se sentindo a pior pessoa, a pessoa mais suja, mais impura, mais ruim, mais pecaminosa. Está aí, está dentro, não está dando fruto, está desviado, está afastado. Mas tu quer uma dica? Fica dentro, continua dentro, permanece dentro, porque mesmo fraco, enquanto você permanecer ali, tem alguém intercedendo e dizendo: Pai, não corta, não deixa secar. Romanos 8:23, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo ora e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é gemidos inexprimíveis? Você já viu alguém com câncer gemendo de dor? Já viu? Você aplica vários medicamentos e o que a gente tem de mais tecnológico e forte para sedar a dor, não passa. E a pessoa continua gemendo. Não há medicação que passe a dor que aquela enfermidade causa. Aquilo é um gemido inexprimível. E o Espírito Santo, quando se apresenta diante de Deus para pedir por você, ele vai desse jeito, chorando, como que não tem consolo, e dizendo ao Pai: não deixa ela secar. Fique de pé. Ministério do Louvor, só os músicos, que eu já vou terminar. Aleluia. Não deixa secar. Meu Deus. Permanece dentro. Continua dentro. Fora você seca e morre. Mas dentro, quem sabe, tem mais uma chance. Pode baixar a luz. Fecha o seu olho e coloque a mão no seu coração. Comece agora a orar pela sua vida e dizer: Senhor, me dá mais uma chance. Comece agora a abrir a boca e levantar um clamor pela tua vida e dizer: Deus, eu preciso de mais uma chance. Eu sei que eu sou essa figueira que não dá fruto. Eu sei que eu sou essa figueira que está fora da casa de Deus, que está fora da vinha, e eu preciso de mais uma chance. Eu preciso permanecer na casa de oração. Eu preciso permanecer no lugar de oração. Eu preciso permanecer ali, Senhor. Então me dá mais uma chance. Começa agora a levantar um clamor pela tua vida e dizer: Jesus, sabe aquela figueira também que eu conheço? Sabe aquela situação, Jesus? Sabe aquela pessoa, Jesus? Por favor, não deixa ela secar. Começa agora a levantar um clamor pela tua vida, porque o Espírito Santo nessa noite está dando oportunidades a pessoas que secariam, que desceriam na sepultura, mas o Espírito está ministrando nesta noite: eu vou dar mais uma chance, eu vou dar mais um ano de oportunidade. Levante o clamor nessa noite.
Criador, é tudo que eu sou. Comece agora a dizer: Senhor, quantas vezes eu não fui essa figueira que não deu fruto? Quantas vezes eu não fui essa figueira que não frutificou? Quantas vezes eu não estive na tua vinha sem utilidade, ocupando lugar, sem fazer nada, sem dar fruto? Mas nessa noite eu quero te pedir: me dá mais uma chance, me dá mais um ano, que eu vou mostrar, que eu vou dar resultado. Quem me vê, não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorar, profetizar que sobre a tua família o Senhor vai dar mais um ano de oportunidade. 2021 vai ser mais uma chance que aquele filho afastado, aquele marido desviado, aquela esposa que está longe, aquela pessoa que não ainda se voltou para Jesus, vai ser mais um ano de oportunidade, porque nós somos casa de oração. Casa de oração continua intercedendo por mais um ano. É mais um ano de oração, é mais um ano de oportunidade, é mais um ano de graça, é mais um ano de vitória, é mais um ano que a figueira vai ter pra dar fruto. Te adorar, Senhor. Te adoro se eu descer, se eu perder, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar o adorador. Adorar é o que sei, é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Adorar, adorar é o que sei, é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões. Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Alguém nessa noite que está tendo essa oportunidade de entrar na casa de oração, que está afastado ou que nunca se converteu, mas hoje decidiu dar um passo de fé e dizer: Jesus, hoje eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão, porque eu quero orar por você, se tiver alguém nessa noite. Tem uma pessoa, vem, irmã. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Adorar é o que sei, adorar é o que eu sou, e nada pode calar o adorador. Não existem prisões. Em nome de Jesus, nós queremos agora declarar que tudo aquilo que veio da parte do maligno contra a vida dessa mulher seja repreendido agora. Todos os demônios, toda a ação dos espíritos malignos, nós repreendemos
nela. Senhor nessa noite. Avisos.